Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando próximo a uma data comemorativa do Brasil e vou mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem aqui, vocês já viram essa imagem em algum lugar? Já ouviram falar algo sobre esse tipo de imagem aqui? Você consegue pensar o que ela está retratando aqui? Essa imagem, pessoal, ela retrata um acontecimento no Brasil, que foi a independência do Brasil. O que foi isso? Quando a gente fala de ser independente, o que quer dizer esse negócio? Ser independente quer dizer não depender mais de tal coisa. Isso é ser independente, não depender, certo? Sobre essa questão da independência, nós vamos refletir um pouco. É muito comum nós vemos obras de arte com esse tipo aqui de desenho, né? Primeiro que esse meu desenho aqui, ele já é bem desatualizado, né? Porque aqui nós temos um Dom Pedro I, olha aqui, loiro de olhos azuis. Os europeus, esse padrão europeu loiro de olhos azuis, ele era muito comum, né, no Brasil. Tanto que, de certa forma, ainda hoje as pessoas têm esse tipo de padrão como padrão de beleza, né? Sendo que a beleza ela existe de várias formas, não só dentro desse padrão aqui, né? E aqui nesse quadro também, a gente tem um Dom Pedro aqui, ó, lindo, maravilhoso, em cima de um cavalo, olha aqui, super bem vestido, e ele estava aqui no Brasil. O que acontece? Essa imagem retratada, esse Dom Pedro aqui, o pessoal hoje, ele até tipo dá risada dessa imagem. Por quê? Dom Pedro, quando ele declarou a independência do Brasil, ele estava fazendo uma viagem bem longa, cansativa, certo? E a região que ele andava não se chegava de cavalo. O cavalo ele não tinha o porte físico para andar na região que ele estava andando. Então, geralmente, eles estavam aqui de mula, mas é registrado, né? Foi registrado na pintura como nas obras mais conhecidas como um cavalo, que é um animal mais bonito, mais imponente do que uma mula, né? Segundo, essas roupas, esse traje aqui, com certeza ele não estava com esse traje, porque o lugar por onde ele estava viajando era um lugar quente, né? E ele estava nessa viagem já há um certo tempo, então ele usava roupas bem à vontade e não essa roupa aqui chiquérrima, maravilhosa, né? Assim como todos os seus acompanhantes, olha ali, todos registrados com cavalos, com roupas maravilhosas, né? Então, as obras que registraram esse acontecimento desse jeito, elas buscavam registrar esse acontecimento como um acontecimento assim, majestoso, né? Eles buscaram registrar esse acontecimento de uma forma assim que trouxesse um olhar diferente, né? Diante daquela situação ali da independência. Então a gente já sabe um pouquinho sobre a real situação da independência, né? Que não foi nesses cavalos assim maravilhosos, nem com essas roupas maravilhosas. O cenário foi um pouco diferente. Tá, mas o que é esse negócio? Independência do Brasil. Vou desligar aqui o meu aquecedor, que hoje tá frio pra caramba, né? Então eu liguei um pouquinho. O que foi esse negócio chamado independência do Brasil? Para isso, a gente precisa assim entender um pouco o contexto da época, o que estava acontecendo. Acontecia que, primeiro de tudo, a família real vem pro Brasil. Cara, que negócio que é esse? Família real vem pro Brasil? Acontece que o Brasil ele era colônia de Portugal, né? Portugal era metrópole do Brasil. O que quer dizer isso? Vamos dizer como o Brasil pertencia a Portugal. Depois que os portugueses chegaram no Brasil, né, como se o Brasil não pertencesse mais aos indígenas ou os nativos que habitavam aqui. Eles pertenciam agora a Portugal, essa região. Então,
Brasil era colônia de Portugal, né? Portugal retirava daqui, usava esse lugar e era como se o Brasil pertencesse a Portugal. A família real vem para o Brasil, né, em 1808. Por quê? Acontece que na Europa, né, Napoleão Bonaparte era um cara muito vida louca. O Napoleão Bonaparte, ele tomava vários territórios ali na região da Europa. E ele queria também ter controle sobre a Inglaterra, só porque a Inglaterra era poderosíssima. Então Napoleão disse assim: olha aqui, Portugal, países aqui da Europa, vocês estão tudo proibido de fazer negócios com a Inglaterra, porque eu quero quebrar a Inglaterra, e se vocês ficar negociando com ela, ela não vai quebrar economicamente. Então, vocês estão proibidos de fazer comércio com a Inglaterra, ok? E Portugal ficou naquela, cara, a gente faz muito comércio com a Inglaterra. A gente ganha muita grana com a Inglaterra, a gente tem muitos acordos com a Inglaterra. Como que a gente não vai fazer comércio com a Inglaterra, cara? Napoleão tá o quê, maluco? Aí Portugal continuou fazendo comércio com a Inglaterra. Napoleão disse assim: ah, é? Estão fazendo comércio? Então eu vou invadir Portugal, só para vocês verem que eu vou cumprir o que eu prometi. Eu disse que não era para fazer comércio, certo? E eu vou invadir aí porque eu proibi o negócio aqui, né? Já que Napoleão, como eu disse, era um cara vida louca, invadia várias regiões da Europa, né? Tornou, né? Ele foi considerado imperador porque ele administrava um império amplo, né? E aí a família real de Portugal disse assim: meu, Napoleão tá vindo invadir Portugal, então ó, sebo nas canelas, pra onde que a gente vai? Vamos pro Brasil. E aí começa a história do Brasil, que vai culminar depois aqui na linda, maravilhosa, chiquérrima independência, que a gente vai comemorar aí dia 7 de setembro. Entenderam? Então o que que acontece? Pra chegar nesse negócio da independência acontece todo um negócio anterior. Primeiro, né, a família real vem para o Brasil, porque não morava a família real aqui de Portugal. A família real, né, o Brasil, ele tipo pertencia a Portugal, mas a família real ficava lá de boas, né? Então ela o quê? Cara, Napoleão vai invadir Portugal, nós vamos, ó, fugir pro Brasil. Só que o Brasil, ele meio que não estava assim preparado para receber tanta gente, porque vieram cerca de 10 mil pessoas, alguns livros dizem 8, 10 mil pessoas, tudo uma cacetada só, tudo de uma vez só. E chegaram no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil, né? E não estava preparado para receber aquele mundaréu de gente, né? E aí todo mundo, várias pessoas que tinham suas casas, os seus comércios ali no Rio de Janeiro, receberam ali uma cartinha linda, maravilhosa, né? Dizendo, né, com o símbolo ali PR, de príncipe regente, e o pessoal dizia assim: só que esse PR aqui não é de príncipe regente, é de ponha-se na rua. Por quê? Chegou uma cambada de Portugal. Onde é que vai instalar essa gente toda? Se mal tinha hotel no Brasil, né? Pensa aí, era lá em 1500. Se a gente olhar para Jaguaruna, por exemplo, o centro de Jaguaruna, nós temos 2 hotéis, se eu não me engano. Imagine em 1500, o que que tinha no Brasil, né? Não tinha assim um comércio amplo, muitas casas, muitos hotéis, não tinha esse negócio, era tudo muito simples. Chega essa galera toda de Portugal e o pessoal que morava ali no Rio de Janeiro começa a receber essa cartinha de Portugal, né? Solicitando para que a pessoa saísse de sua casa e deixasse sua casa para aqueles que estavam chegando na viagem, para o pessoal da corte portuguesa, né? Por isso que diziam assim: ah, esse PR que vem aqui no símbolo da carta não quer dizer príncipe regente, quer dizer ponha-se na rua, porque a gente tem que sair da nossa casa para esse pessoal da corte de Portugal entrar e morar na nossa casa. Que loucura!
Então o pessoal ficou meio insatisfeito em alguns momentos com a vinda da família real por causa de situações assim que começaram a surgir, né? Depois que vem a família real, né? Algumas coisas têm que mudar ali no Rio de Janeiro. Como eu disse, o Rio de Janeiro não estava preparado para receber tantas pessoas de uma vez só, né? Não tinha também um comércio estruturado, né? Era tudo muito precário, a questão da higiene era complicadíssima. O pessoal que chegou aqui, a mulherada, a maioria chegou tudo com a cabeça raspada, né? Porque deu um surto de piolho dentro do navio e a mulherada do Brasil na época achou que, gente, é moda em Portugal raspar a cabeça, gente. Vamos rapar nossa cabeça tudo também. E foi uma coisa que aconteceu no Brasil. A mulherada de Portugal chegou com a cabeça pelada, né? A maioria delas, assim, até usava turbantes para disfarçar a careca, né? Ou o cabelinho bem curtinho, porque deu um surto terrível de piolho no navio e o pessoal todo teve que cortar a cabeleira bem curta, né? E a mulherada olhando aqui do Brasil e pensaram, gente, olha só, é moda, vamos aderir a essa moda também. Além dessa situação, ocorre no Brasil também um negócio chamado abertura dos portos. O que é isso? Abertura, a própria palavra já diz. Portos, região portuária, região onde sai navio, entra navio, sai barco, entra barco, né? Isso é um porto, certo? E naquela época, os comércios, assim, né? O porto, ele era uma coisa super usada porque não tinha avião, não tinha carro. Carroça era para pequenas, ou carruagens era para pequenas distâncias maiores era tudo por navio, então os portos era o point da galera, entendeu? Era o aeroporto da época. E aí acontece a abertura dos portos. O que quer dizer isso? Quando o Brasil é colônia de Portugal, tem umas regras, né, complicadinhas, que dizia que o Brasil só podia comercializar com Portugal. Aí vamos dizer assim, mas a Inglaterra tá querendo vender tecido para nós com preço melhor. Portugal não. Você só pode comercializar com nós aqui, Brasil. Vocês são nossa colônia, entendeu? Aí o Brasil tá... mas tem uma região aqui da América que vem das Índias, embarcações de outros lugares que vende especiarias, temperos com preço melhor. Nós vamos comprar deles. Aí Portugal, não, é para comprar tudo só de nós. Então, quando tem esse momento aí, quando é assinado aí a abertura dos portos, é uma coisa positiva que acontece pro Brasil. Por quê? Porque quer dizer que o Brasil não precisa só comercializar com Portugal. Ele pode comercializar com qualquer país do mundo. Certo? Então isso é uma coisa positiva, ele pode vender, pode comprar de outros países e não vender e comprar só de Portugal, porque daí o que Portugal fazia? Já que o Brasil é obrigado a comprar da gente, a gente bota o preço que quiser nas coisas e eles vão ter que pagar, porque eles só podem comprar de nós, porque eles têm um tratado lá assinado. Então quer dizer, quando tem esse esquema da abertura dos portos, isso é uma coisa positiva para o Brasil. Quer dizer que os nossos portos estavam abertos para todos os tipos de comércio com qualquer país do mundo. Aí, né, o que acontece além disso? São caminhos que vão chegar até a independência. Então, dentro desses caminhos nós temos aí, vem a família real para o Brasil. Outro ponto, nós temos aí a corte, né, se instala no Rio de Janeiro. Outro ponto, abertura dos portos, temos mais comércio com mais países, né? Um outro ponto aí para chegar a culminar até a independência, ocorre aí a Revolução Pernambucana. O que é a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana, como o próprio nome diz, ocorre em Pernambuco, né? E o objetivo dela era, eles conseguem, né, tornar Pernambuco uma república, né? O objetivo da Revolução Pernambucana era separar certa região do resto do Brasil, certo?
Só que essa revolução aí, ela ocorre, assim como também a revolução, a Inconfidência Mineira, que tinha lá o Tiradentes, né? Você já ouviu falar provavelmente, ou vai ouvir muito falar dele. Também tinha alguns ideais, como a Revolução Pernambucana, né? Essa Revolução Pernambucana, ela é afogada, vamos dizer assim, pelo governo português no Brasil, né? Aí, o que acontece? Em dezembro de 1815, Brasil, ele é declarado Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Isso quer dizer o quê? Tem um reino aqui também. Nós não somos mais colônia. Nós não pertencemos mais a Portugal no sentido de sermos colônia de Portugal. Não, nós somos um reino também. Então, de certa forma, a gente alcança ali certa importância, vamos dizer assim. Aí acontece, em abril de 1821, a Revolução do Porto. Por quê? Ocorre que vem a família real para o Brasil, certo? Família real portuguesa vem para o Brasil. Tá, e aí os portugueses como é que ficam? Quem governa Portugal enquanto a família real está no Brasil? Sendo que era a família real que governava, né? Ocorre a Revolução do Porto lá em Portugal para dizer assim, tá, e aí pessoal, vocês não vão voltar para Portugal mais? Portugal tá aqui uma bagunça, vocês vão ficar aí turistando no Brasil, se escondendo e vão deixar os portugueses aqui na mão? Não, pode voltar aqui para Portugal resolver os nossos problemas. E aí acontece que boa parte da família real volta para Portugal, mas um tal de Pedro de Alcântara, o Pedrinho, né? O Pedrinho, ele diz assim, não, minha gente, eu vou ficar no Brasil. Eu vou ficar no Brasil. Vou ficar no Brasil. E aí acontece o chamado Dia do Fico, que ocorre ali em 1822, que é quando o quê? Quando Dom Pedro I, né, estabelece que eu vou ficar no Brasil, né? Eu vou governar o Brasil. Se o resto da família real vai voltar para Portugal, ok, mas eu vou ficar no Brasil, ok? Vou governar essa galera aqui. E depois chega lá em 7 de setembro, né, de 1822, ocorre aí o Grito do Ipiranga, né? O Grito do Ipiranga é essa cena que foi pintada por muitos dessa forma aqui, né? E o Grito do Ipiranga, ele vai declarar a independência do Brasil. Ele vai dizer que o Brasil, ele é independente de Portugal, ou seja, não estamos mais unidos com Portugal. Nós agora somos separados. Portugal é uma coisa e Brasil é outra coisa. Agora a gente está separado. Nós somos independentes. Então, nós não cumprimos mais ordens de Portugal, nós não vamos andar mais naquilo que a família real portuguesa determina para o Brasil. Agora o Brasil tem suas próprias leis, seu próprio governo e toma as suas próprias decisões, separado de Portugal. Isso aí quer dizer a independência do Brasil, quando ele se torna independente. Ele deixa de depender de Portugal, porque até então o Brasil ele tinha que andar na linha, né? Tudo que Portugal determinava, o Brasil tinha que fazer, mesmo que fosse prejudicial para quem morava aqui na época. Portugal determinava e o Brasil tinha que aceitar sem chiar, sem reclamar. Então, quando a independência é declarada, né, em 7 de setembro de 1822 ali, né? Isso quer dizer que a gente se separa de Portugal. E agora nós somos uma monarquia separada de Portugal. E nesse momento começa um período da história, né? Onde Dom Pedro I vai governar o Brasil, né? Esse governo aí de Dom Pedro I dura até o momento em que o filho dele assume, né? Que é o outro Pedrinho, Dom Pedro II. E esta
que eu contei para vocês é a história da independência do Brasil. Essa data, que dia 7 de setembro, né, nós vamos comemorar aqui no Brasil. Nós costumamos ter esse feriado aí por conta dessa data. O dia que a gente, vamos dizer assim, desgarrou de Portugal e passou a ser um lugar separado de Portugal, um lugar independente de Portugal, né? Então, primeiro aí o Brasil, ele é uma monarquia, né, governado por Dom Pedro I, depois ele vai ser governado por Dom Pedro II e depois é que vai ser instalado no Brasil a República, que é o que? O chamado coisa pública, que é quando o povo, né, ele vai ter um pouco mais de participação dentro das decisões políticas. Por quê? Porque uma monarquia, quem decide as coisas é o monarca, é o rei, né? E é esse momento aí, durante a independência, quem está decidindo tudo aí é Dom Pedro I, que é o monarca na atualidade no Brasil. Certo, pessoal? Esse foi um pouco da história da independência do Brasil para vocês, ok? Vou deixar aqui em seguida um textinho para vocês fazerem uma leitura acerca deste tema. Esse textinho vai complementar essa explicação que eu dei, ok? E vocês vão poder compreender melhor que situação que foi essa, ok, pessoal? Se necessário, assista esse vídeo novamente. E é isso aí. Beijo a todos. Tchau, tchau.